Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós estamos então começando mais uma aula de Teologia das Religiões e vamos pedir a Deus que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Teologia das Religiões, continuando, depois daquela primeira abordagem que temos feito, uma aproximação, citando alguns documentos, vamos aprofundar conceito e classificação. Antes de mais nada, eu gostaria de ler para vocês um texto que eu gosto muito, a Teoria do Método Teológico de Clodovis Boff, não Leonardo Clodovis, seu irmão que também é mariólogo, como eu, e diz assim, uma coisa que eu gostaria de ler com vocês. O que desperta a teologia é a fé e o espírito crente. Mas antes de qualquer determinação particular, visão, experiência prática, a fé, em sua raiz mais profunda, é a irrupção do ser novo, da vida nova, é novo nascimento. Numa palavra, significa conversão, como transformação profunda do ser, como morte e ressurreição. Tal é a fé em sua unidade e globalidade, um novo modo de existir. E depois ele continua. E daí surge um novo saber sobre Deus e o mundo, a teologia cristã. O novo ser dá início a um novo pensamento. A teologia tem, portanto, em seu princípio mais originário, o evento instaurador de uma nova vida, de uma existência outra. Em breve, a metanoia, não apenas como mudança de mentalidade, mas antes como evento radical, global e decisivo. Só uma nova subjetividade, meu eu, pode captar a nova realidade. Só uma pessoa transformada pode entender a fundo as coisas de Deus. Só um ser novo pode aprender a boa nova. É somente pela conversão ao Senhor que o véu das Escrituras cai, citando 2 de Coríntios 3,16. E não quero aprofundar mais isso, apenas para dizer, que se teologia, como eu pus no primeiro tópico aí, do que eu vou tratar, é a ciência sobre Deus, parte de pressupostos da fé. E aqui cabe a nós pensarmos um pouquinho, não podemos ficar nesse conceito, que inclusive o Vigir conta aqui. Teologia é um tratado ou ciência sobre Deus? Eu faço sempre uma comparação nas minhas aulas. Eu digo, quando eu faço a leitura orante da palavra de Deus, leitura orante da palavra, muito bonito, mas a etimologia da palavra lectio divina, que é a leitura orante da palavra, ao pé da letra é ler a Deus. Então, quando a gente faz teologia, como dizia o teólogo de joelhos também, no sentido de buscando o Espírito, também há uma leitura de como Deus compreende, como Deus se dá a revelar. E não é audácia pensar que, dentro dos nossos limites humanos, estudar teologia das religiões é procurar entender o mais sobre um Deus que nos fala desse tema. Então é muito importante a gente partir desse pressuposto.
Aqui no livro do Vigílio, que depois eu vou pedir para vocês lerem, são algumas páginas, ele diz assim, por extensão, teologia é toda reflexão que faz a partir da fé sobre algum objeto ou tema adequado. Teologia é a reflexão da luz da fé, mas não é só a questão. O homem é íntegro. Não é a questão só do saber, do entender. É o saber, sabedoria, um saber saboroso que nos permite compreender e viver aquilo que Deus está nos chamando a viver. E por isso ele diz algumas coisas que eu gostaria que vocês tivessem a paciência de deixar eu ler 2 ou 3 linhas para entendermos melhor. Diz assim, pois bem, a teologia das religiões é o ramo da teologia que faz das religiões o objeto de sua reflexão. As religiões são o objeto material da teologia das religiões, como os sacramentos o da sacramentologia, e a Igreja o é da eclesiologia. A teologia das religiões pensa sobre o significado das religiões, o sentido delas no plano de Deus, sua validez salvífica, inter-relações, pontos em comum, especificidades e etc. Este seria o objeto formal da teologia das religiões. Se o objeto material são as religiões, é compreender o objeto formal, entender o significado das religiões dentro do plano de Deus, dentro da história da salvação. Senão nós perdemos o básico desse mistério, que é o mistério de Deus que nos dá. Então partimos disso. Teologia é ciência, sabedoria, saber saboroso de Deus. Mas mais que isso também, ela nos leva à metanoia, à mudança de mentalidade. E talvez nós tenhamos muitas dificuldades de sadiamente falar sobre teologia das religiões pelos preconceitos que nós criamos a partir do que como fomos formados, não é? Não quero entrar em detalhes, mas veja toda a problemática envolvida nesse tempo na questão da campanha da fraternidade. Não se cabe aqui de criticar, de defender ou atacar, pelo contrário, para dizer que muitas vezes a gente lê com preconceito. Por isso temos que estudar à luz da fé e pedindo as graças do Espírito Santo. Tá bom? E algumas coisas também preciso ler, que ele fala teologia do pluralismo religioso. É simplesmente um novo nome, um sinônimo para a teologia das religiões. Esse nome novo está se impondo porque os teólogos estão descobrindo a realidade do pluralismo religioso, ou seja, a pluralidade de religiões, o fato de que sejam muitas e não uma é o grande tema, o tema central hoje nesta teologia. Diz ele ainda algo que eu preciso exemplificar com vocês. No princípio, há várias décadas, o tema da salvação constituiu o centro da teologia das religiões. A salvação nas outras religiões era a maior discussão. Ao longo de 20 séculos, o cristianismo sempre se preocupou com o tema da salvação nas outras religiões, o pluralismo teológico. E ele cita aqui o grande Jacques Dupuy, um texto verso rumo a uma nova teologia do pluralismo religioso. Como nós vamos ver nas aulas posteriores, o Concílio Vaticano II foi a ocasião em que uma igreja cristã mais falou sobre as relações não cristãs. O adjetivo cristã leva ao título citado na obra de Dupuy. Teologia é uma palavra e um conceito de origem grego, que vocês já sabem, é que ele vai exemplificando. De todas as formas, aqui cabe apenas isso. Então, o que seria a teologia do pluralismo religioso? Seria
tentar estudar de modo aprofundado, né, temas fundamentais sobre as religiões, tendo como objeto material e formal aqui a teologia das religiões, pensa sobre o significado das religiões no plano de Deus. E aqui nós vamos aprofundar. Pois bem, aqui entra o segundo ponto, né, que é muito importante, e aqui nós temos que usar do Vigil porque ele sintetiza muito. Vocês vão ver que depois no rascunho, que eu chamo rascunho, eu cito também Wagner Lopes Chances, um especialista. Quando eu digo aqui, não quer dizer que eu estou de acordo de tudo, vejo claro todas as coisas desses autores, mas eu procuro captar algo para que eu também possa ir elaborando a minha teologia, que não é a máxima, é o que eu posso aprender com a graça de Deus. Diz assim: apesar da sua juventude, a teologia das religiões tem feito um bom caminho. Olhando para trás, pode-se observar que ela registra a marca de variedade de posições, multiplicidade de respostas dadas pelos teólogos ao problema central do significado da pluralidade das religiões. E aqui ele diz assim: há bastantes classificações. E aqui ele usa a especificação de Dupuy, que me parece que é muito clara sobre como se vê os modelos ou as posições sobre a teologia das religiões. Ele fala de exclusivismo. Depois eu vou deixar um resumo para vocês. Me acompanhem, ouçam. Chama-se exclusivismo a posição teológica segundo a qual há uma única verdadeira religião que foi revelada por Deus e que possui a verdade em exclusividade, enquanto as outras religiões são falsas ou simplesmente humanas, naturais, incapazes de salvar. No cristianismo, esta posição tem sido a dominante oficial nos 20 séculos de sua história, a década de 60. Tem uma nota 9 que ele diz, não sobre esses temas, mas aqui está a posição de Jacques Dupuy. Quer dizer, é uma visão aproximada. Eu e você não precisamos dizer que é absoluta, que todo mundo no cristianismo pensava assim. Tá bom? Inclusivismo. Se tem o exclusivismo, tem o inclusivismo. Vamos ler? Não temo, eu estou lendo e estou comentando, estou descrevendo, estou narrando. Estou descrevendo um pouco, mas estou narrando. Inclusivismo é a posição segundo a qual, ainda que a verdade e a salvação estejam plenamente presentes numa determinada religião, também se fazem presentes de modo mais ou menos eficiente ou imperfeito nas outras religiões, porém como participação na verdade e na salvação, presentes na única religião verdadeira. Quero dizer, para vocês ficarem tranquilos, que eu estou fazendo essas primeiras aulas, que elas são como que criamos uma estrutura para a gente estudar. É como fazer uma casa, nós estamos fazendo os alicerces, colocando andaimes, para depois a gente entrar dentro da casa para terminá-la, construí-la na sua essência mais profunda, né, do que é uma casa, que não é só paredes, muros e tijolos. No cristianismo, esta posição inclusivista adquiria os seguintes contornos, e aqui ele comenta muito bem. Somente a religião cristã tem a verdade e a salvação? Ainda que em outras religiões também haja elementos de verdade? Deus os depositou plenamente apenas na religião cristã. A salvação para a humanidade foi conquistada plenamente por Jesus Cristo, que a depositou em sua igreja. Participam, pois, da salvação também os não cristãos, não por uma sólida validez de suas próprias religiões, e sim pelo poder de Cristo, que alcança a salvação para eles,
de uma maneira somente de Deus conhecida. Na realidade, os não cristãos não se salvam por participar de sua própria religião, e sim apesar dela. Esta posição abriu caminho no mundo teológico, principalmente a partir da Igreja Católica, na época do Concílio Vaticano II. Entendeu mais ou menos o inclusivismo? A verdade, as outras religiões participam de um modo da única revelação, verdade cristã. E a terceira posição é pluralismo. É a posição teológica segundo a qual todas as religiões participam da salvação de Deus, cada uma por si mesma ao seu modo, ou seja, não há uma religião que esteja no centro do universo religioso. No centro há somente Deus. As religiões giram em torno de Deus, como os planetas em torno do Sol. Em todas as religiões, Deus sai ao encontro do ser humano, sem que haja apenas uma única revelação verdadeira, como a cristã, por exemplo. Nem sequer uma religião privilegiada, da qual todas as outras seriam devedoras ou subsidiárias. O pluralismo cristão sustenta, olha só, a respeito do cristianismo, que não ocupa o centro, e sim gira como uma religião a mais em torno do centro, ocupado somente por Deus. Como posição teológica, o pluralismo é uma posição nova no mundo teológico cristão, como posição explícita e elaborada, muito recente e implica numa mudança radical. Vocês entenderam? Então, a pluralista dizem que todas as religiões giram em torno de si mesmas, porque elas estão em volta de Deus, que sai ao encontro de cada ser humano em qualquer religião. Tá? Aqui não é de criticar, é de entender. Depois, tenho que ler mais essas duas linhas. Diz que também no hinduísmo, no islamismo, existem posições pluralistas, mas aqui é muito difícil de compreender em essas outras religiões. Obrigado. Agora, eu entendi. Então, eu coloquei assim no guia, né? No guia de estudo, teologia, temos falado um pouco, reflexão, sabedoria, metanoia. Teologia do pluralismo religioso, o que significa? Objeto material e formal. As classificações nos âmbitos da teologia das religiões, está aqui, que vocês vão ter depois um rascunhozinho, exclusivismo, inclusivismo e pluralismo. Mas aqui, no âmbito cristão, esta classificação tripartite costuma comportar também outras categorias e outros nomes, que correspondem paralelamente à classificação já mencionada. E é bom ler, né, apenas para sintetizar. O eclesiocentrismo, quer dizer, no cristianismo, a posição exclusivista não pode senão colocar no centro de tudo a igreja cristã. A igreja cristã está no centro do plano da salvação de Deus. Só a igreja é depositária da salvação e todas as demais religiões estão destinadas a desaparecer-se e a fundir-se com a igreja. Tudo no mundo e na história humana aponta para a igreja como a seu centro e destino. Está exemplificada na atitude e na conhecida sentença: fora da igreja não há salvação. Eu discordo um pouquinho dele, porque o próprio catecismo diz um pouco que fora da igreja não há salvação. E como entender isso? Por exemplo, aqui no livrinho, no compêndio do Catecismo em Perguntas e Respostas, eu vou só ler para deixar vocês bem a par da minha consideração humilde, mas minha. Diz assim: o que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Pergunta 171 do compêndio. Significa que toda a salvação vem de Cristo por meio da igreja, que é seu corpo.
Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua Igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Então aqui nós entendemos melhor, fora da salvação, da Igreja não há salvação, não só no sentido aqui, eclesiocentrismo, o centro não é a Igreja é instrumento. Não se esqueçam que aquela Lumen Gentium, a Igreja é como que um sacramento, sinal de íntima comunhão de Deus. A Igreja é casa e escola de comunhão, como dizia o querido João Paulo II. Segunda visão, cristocentrismo. Cristocentrismo seria o nome cristão do inclusivismo. Neste paradigma, já não se pensa que somente nas igrejas cristãs há salvação e que as religiões estão vazias da presença salvífica de Deus. Pensa-se melhor dizendo que também fora do cristianismo, nas outras religiões há a presença da verdade de Deus e da sua salvação. Porém, não se deixa pensar que esta verdade e esta salvação são próprias do cristianismo, manifestadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus vindo a este mundo. Ninguém se salva, pois, senão pela mediação de Cristo, ainda que esteja em outra religião e não conheça Jesus Cristo. Cristo e o cristianismo estão todos ao lado das outras religiões, sem que devam ser consideradas como mediadores absolutos para ela. Então aqui é o primeiro ponto. O lema é: só Cristo salva, é o do cristocentrismo. E tem o teocentrismo. Dentro do cristianismo, esta terceira posição sustenta que quem está no centro das religiões é Deus e somente Deus. Em seu redor, como eu falo, estão todas as outras religiões que se relacionam com Deus diretamente, sem a mediação cristã. Cristo e o cristianismo estão ao lado das outras religiões, sem que devam ser consideradas como mediadores absolutos para ela. Então aqui temos três posições, que não podemos fixar-se nos conceitos, mas pegar os conceitos para compreender melhor o trabalho de teologizar, sistematizar o que Deus nos quer falar. Aí ele cita também, só a nível de curiosidade, Paulo Kittner, escreveu um livro famoso, a Teologia das Religiões, e fala que tem vários modelos dentro desses. Alguns exemplos: modelo evangélico conservador, exclusivamente radical; modelo protestante geral, exclusivismo moderado; modelo católico, inclusivismo; modelo teocêntrico, pluralismo, E aí ele vai dizendo, fazendo essas palavras-chave: Cristo contra as religiões, exclusivismo; Cristo dentro das religiões, inclusivismo; Cristo normativamente por cima das religiões, pluralismo normativo; Cristo com as outras religiões, pluralismo. De todas as formas, são apenas formas de vocês verem que esses conceitos vão sendo abrangentes. Como eu digo, a gente estuda para a gente compor o nosso. Estou dizendo tudo isso porque depois, antes de continuar, para vocês relaxarem um pouquinho, eu vou dar um trabalhozinho também de 15 dias, acho que vocês já viram, que é assim, a pergunta é essa: segundo o seu parecer, qual a posição da Igreja Católica em relação ao pluralismo religioso? Máximo 15 linhas,
para entregar dia 19 de março. Então eu vou passando, cada 15 dias um trabalhozinho, vamos somando as notas até dar o 10, né, no final do semestre. Mas eu queria ver que essa classificação é mais complexa, porque também às vezes é um jogo de palavras que tem a sua fundamentação mas está sempre girando ao posto do mesmo termo. Por exemplo, Juan José Tamoio, né, inspirado nesses outros, faz assim, cria um esquema. Vou ler para vocês. Cristo contra as religiões e a cultura. Cristologia e eclesiologia excludentes. Exclui. Tem outra. Cristo por cima das escrituras e dos cristãos anônimos. A harmonia entre Cristo e a cultura. Normatividade de Cristo para a salvação. Plurais manifestações de Deus e plurais mediadores. Salvação através da praxis história da libertação. Pois bem, aqui vocês tiveram uma visão de conjunto e eu não quero me alongar. Eu li alguma coisa, me desculpe, não dá para só narrar sem citar alguns pontos, porque seria ter uma capacidade de decorar tudo. Mas não é isso. O importante é que vocês entendam. Nós partimos do conceito de teologia muito profundo, conceitos como teologizar, que implica metanoia, que implica sabedoria que vem de Deus. Teologia é conhecer ao Deus que se revela também, refletir sobre o Deus que se revela. Depois entender essas visões, né? Que a teologia, que seria então o objeto material e formal da teologia das religiões, como a gente aprende teologia, lembram, né? É saber exatamente isso, né? Se o objeto material da teologia das religiões são as religiões, ao passo que o objeto formal da teologia das religiões, está aqui, é o significado, compreender das religiões no plano de Deus, né? Esse conceito de história da salvação que nós temos descoberto no Concílio Vaticano II, né? Então, essas coisas, depois eu coloco algumas palavras-chave no nosso guia de estudo. Eu espero que vocês possam ler o que mais interessa dessas páginas aqui do Vigílio. Também as coisas que eu ofereço a vocês para ler, alguns temas assim mais deixo assim para vocês lerem. O Vigílio são 5, 6 páginas, se quiserem ler, e seria bom. E responder essa pergunta, segundo o seu parecer, qual a posição da igreja? Eu estou fazendo como São Tomás, quando ensina um amigo a estudar, né? Começa para aprender a nadar no mar, começamos a nadar no riacho. Aqui nós vamos entrando paulatinamente no termo. Mas tem coisas que é bom repetir, não é? Por exemplo, a pergunta 170 que eu estou pegando aqui do compêndio diz: qual a ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Porque os outros temas tratamos no ecumenismo. Há uma ligação que provém em primeiro lugar da origem e dos fins comuns de todo o gênero humano. O homem é um ser religioso. A Igreja católica reconhece que tudo que de bom e de verdade se encontra nas religiões vem de Deus. É raio da sua verdade. Pode preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Tá bom? Então, aqui, a pergunta é essa, né? Desta meia hora de bate-papo, porque eu espero que vocês entendam que para que não se torne maçante as aulas, eu preciso gravar, deixar um material de estudo para vocês para contrapor, mas as aulas são importantes, porque se você ouve bem as aulas, entra na cabeça e depois você gira aquele burburinho na sua cabeça para você elaborar
conceitos que são fundamentais, né? E segundo o seu parecer, qual a posição da Igreja Católica em relação ao pluralismo religioso? É uma versão pluralista extrema? É exclusivista? Inclusivista? Você já sabe qual que é inclusivista. Mas como elaborar isso em 15 linhas? Para que você possa fazer esse trabalho de interpretação. Veja bem, nós temos aí 2 aulas, aulas remotas. Eu espero que você entenda que eu não estou jogando muito conteúdo neste começo, porque eu quero que devagar, vocês possam realizar esse processo de elaboração, metanoia, para criar um discurso sobre Deus. Tá certo? E nós não estamos aqui a fazer lavagem cerebral. O professor quer que você vá lá estudar um pouquinho para você poder ir estudando. Né? Eu sempre digo, consultar, o item 5º, consultar, é onde que você deve ler, são poucas páginas, gastar um pouquinho de tempo e, com a pergunta que você já respondeu a semana passada, né, que era uma visão mais de entender deixa eu voltar aqui, vamos voltar ao tema para pegar outro guia de estudo aqui. E você tem uma pergunta, né? Lembram? Espera aqui, queridos. Pronto. Tinham 3 pontos para estudar. Como obter uma sadia compreensão do caráter teológico das outras religiões? Quer dizer, essa pergunta, que era o início, a partir dos dados da igreja, introdutório, é esse. E agora? Você já sabe. Como obter uma sadia compreensão? Se você obter uma sadia compreensão, você entenderá qual é a posição da igreja, de modo sadio. Porque nós temos que entender que a teologia católica preserva aquilo que temos já adquirido. História da salvação, Sagrada Escritura, tradição, magistério. Sempre voltar a esses temas para não se perder. Agora, são sempre temas que exigem de nós, a mim também, pensem vocês, eu sou padre católico, sou mariólogo, amo a doutrina da igreja, amo coisas essenciais, amo dar aula de teologia fundamental, dos tratados, cristologia, eclesiologia, além da mariologia, claro. Para entrar nisso precisa ir pouco a pouco estudando e entendendo também, para que você forme o seu cabedal, o seu composto, a sua teoria baseada também, que te produz um saber saboroso. Tá? E eu gostaria que vocês aproveitassem então desse tempo, lessem com tranquilidade e respondam essa pergunta, por favor. Sabendo sempre, né, que a pergunta é, segundo o seu parecer, qual a posição da Igreja Católica? Exclusivismo, inclusivista ou pluralista em relação ao pluralismo religioso? Tá bom? Gostaria que vocês então se exercitassem, né, aproveitassem do tempo de verdade, né? Não façam só por responder a pergunta, que essa disciplina talvez não é aquela que você mais goste, não é o seu interesse, mas veja, é importante. Neste mundo que nós somos chamados, como diz o Papa Francisco, ser pontes e não muros, a gente precisa crescer na compreensão do mistério de Deus e da realidade que se nos apresenta. Então vamos dizer juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, tá bom? Deus te pague, Deus te abençoe. Vamos crescer juntos. Paz e bem.